Bom dia a todos de novo, está gravando a partir de agora, então passo a palavra ao Leandro e agradeço a disponibilidade de participar aqui nessa sexta de manhã conosco para fechar essa disciplina de materiais avançados, os seminários de linhas diferentes de pesquisa de materiais. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao Bruno e ao Paulo pelo convite, né, de estar podendo participar desse seminário e, principalmente, poder passar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui na região norte, né, mais precisamente em Manaus, Amazonas. Como o professor Bruno já disse, eu sou conterrâneo dele, fiz a minha mestrado, doutorado. Eu sou do Paraná, fiz minha graduação em Maringá, em Química, e o mestrado e doutorado em São Carlos, na UFSCar, no LIEC. Então, em 2010, fui aprovado no concurso e vim para o Amazonas, para Manaus. Desde lá, a gente começou as nossas pesquisas, né, visando aplicações em diferentes áreas da eletroquímica, né? Geralmente, quando a gente chega num lugar, a gente não tem muita coisa, né, para a gente poder trabalhar, falta alguns equipamentos, alguns materiais, então a gente vai trabalhando com o que tem até se conseguir se organizar e poder, assim, então, tocar as nossas pesquisas, né? O meu mestrado foi na área de polímeros condutores, né? E o doutorado foi na área de óxidos voltados a supercapacitores. Então, com essa ideia desses materiais, foram então que comecei aos meus primeiros trabalhos aqui na região. E chegando aqui, a gente já tinha um professor que trabalhava na área de eletroquímica, o professor Raimundo Passos. Ele foi formado com o professor Tissanelli na USP, né? Na área de célula combustível. Então, desde lá, ele me acolheu e nós, então, formamos o Laboratório de Eletroquímica e Energia, provavelmente em 2011, 2012, foi quando a gente, então, implementou o laboratório, resolvemos compartilhar nossos trabalhos e assim a gente vem até hoje. Então, hoje o laboratório conta com 3 professores, né? O professor Raimundo, eu e o professor Emerson Costa Rios, que é também formado pela UFSCar, meu conterrâneo também, né, recém-contratado aqui, faz acho que quase 2 anos. Então, somos nós 3 que tocamos. O professor Raimundo voltado à área de célula combustível, o professor Emerson voltado para a área de corrosão, e eu com essa parte de novos materiais voltados para supercap, né, para fotoeletrocatálise e alguma outra aplicação assim que a gente pontual aqui na região. Então, aqui ao lado, a gente tem algumas fotos, né, do último congresso que a gente participou no CIB, são os nossos alunos, né, daqui da região, que foram participar desse evento. A gente tem uma grande dificuldade, né, de deslocamento, não sei se vocês sabem, mas a gente quase que não faz parte do Brasil, né? A gente tem um rio que nos separa do continente, né, praticamente, e o que é o Rio Amazonas. Então, o deslocamento para participação em eventos complica um pouco. Mas a gente, com todo um esforço, a gente consegue, então, participar de eventos. Estamos aí em várias áreas de atuação. Hoje o laboratório conta com 5 doutorandos, praticamente 6 mestrandos, 3 PIBICs, temos o técnico, que também nos ajuda, e alunos de TCC. Então, essa é uma equipe aproximadamente de 15 a 20 pessoas que estão ali frequentemente no laboratório desenvolvendo suas pesquisas. Então, quais são as linhas de pesquisa de fato que a gente trabalha aqui? Então, a gente pensa o seguinte: então, somos todos com formação em eletroquímica, mas trabalhamos com materiais com propriedades eletroquímicas
que né, os torna adequados para diferentes aplicações. Então, a gente consegue preparar diferentes materiais visando diferentes aplicações. E isso é a graça, né? Porque um determinado material ele pode servir tanto para um sistema de bateria, armazenamento de energia, quanto para um material de fotoeletrocatálise, fotocatálise, quanto um material voltado para eletrocatálise. Então, conseguimos então trabalhar com o mesmo material em diferentes frentes, visando então melhores resultados, né? Então, praticamente hoje nós trabalhamos então com supercapacitores, que são supercapacitores, são dispositivos de armazenamento de energia, materiais de fotocatálise, né? Então, trabalhamos com a parte de fotodegradação de corantes e de fármacos, a parte de célula combustível, né? Com desenvolvimento da própria estação mesmo, né? De célula combustível, oxidação e redução. E a parte de corrosão, trabalhamos na parte de inibição de corrosão, usando materiais aqui da região, né, como inibidores vegetais, né, livre de materiais tóxicos, digamos assim, e na pesquisa de corrosão de dutos, né. O Amazonas, então, tem uma determinada parte que ela é cortada pelo gasoduto, né, que é oriundo de Coari, o gás aqui nosso, e então esses dutos são enterrados aqui ao longo da floresta. Então existe um estudo local, né, sobre corrosão também, tocado pelo professor Hermes. Bem, aqui no laboratório, nosso laboratório ele cresceu bastante, então a gente consegue realizar uma boa parte das pesquisas aqui já na nossa região. Então, em virtude de alguns projetos que a gente foi conseguindo ao longo desse tempo. Então, hoje a gente já consegue fazer análise de área superficial, aqui por BET, que é uma técnica extremamente importante para as nossas aplicações, né? Porque determinar a área, um determinado material, porosidade, ela nos traz informações muito relevantes. Temos a parte de imageamento com microscópio de força atômica, então a gente também consegue trabalhar com estudos de superfícies, os potenciostatos, né, que são de praxe para um laboratório de eletroquímica, então a gente consegue desenvolver toda a parte eletroquímica aqui na nossa universidade, além do FTIR e do análise térmica. Então, esses equipamentos são do laboratório. Aqui na universidade a gente também tem o microscópio, o MEV, né, morfologia, mas também tem muitos trabalhos de cooperação com outras instituições, né? Então, temos trabalhos com o professor Juliano Bonassini, na Unicamp, o professor Ernesto no LIEC, o próprio professor Bruno. Então, conseguimos trabalhos e avançar em diferentes caracterizações em diferentes locais. Bem, falando propriamente do trabalho hoje, materiais ferromagnéticos utilizados em armazenamento de energia. Esse trabalho ele foi desenvolvido aqui no nosso laboratório sobre a tutela aqui da mestre já hoje, Emily. Ela desenvolveu toda essa parte de pesquisa desses materiais, voltado a materiais ferromagnéticos, aplicados tanto em materiais como supercapacitores, como os materiais voltados para fotocatálise. Bem, todo mundo sabe como é que é feito o armazenamento de energia, o que é armazenamento de energia e onde ele está, quais são os principais, digamos assim, mecanismos, os principais meios de armazenamento de energia. Bem, esse é um gráfico, a gente chama gráfico de Ragone. Ele consegue nos dar essa relação entre densidade de potência e densidade de energia, ou seja, quanto eu consigo armazenar de energia e o quanto mais forte eu consigo liberar de energia. Então, aqui, esse é um gráfico que mostra que temos os capacitores, que são aqueles que são utilizados em computadores,
em microchips, etc. Temos as baterias, né? Baterias de ionídeos, baterias de chumbo, as clássicas, e os supercapacitores. Então, qual é a vantagem de trabalhar com esses materiais supercapacitores? Então, são materiais que podem ter uma grande quantidade de energia e uma grande quantidade de potência. Então, ele é um meio termo entre esses materiais. Então, supercapacitores são dispositivos capazes de armazenar uma grande quantidade de energia em um curto espaço de tempo. Ou seja, é você plugar seu celular na tomada e ter ele carregado aproximadamente 1 a 2 minutos, que isso é um sonho para todos nós, né? Hoje em dia a gente somos muito dependentes de aparelhos eletrônicos, celulares, notebooks, etc. Então, trabalhar com materiais voltados para a área de armazenamento de energia é extremamente importante. Bem, dentro dos supercapacitores, temos diferentes mecanismos de armazenamento de energia e diferentes materiais. Então, nós temos os materiais voltados para a dupla camada, que são materiais com oriundos de grafeno e materiais de biomassa, né, com carbono ativado, materiais com características de superfície redox e intercalação, que no caso são os óxidos metálicos e polímeros condutores, e os materiais tipo bateria, que são determinados sulfetos de óxidos, sulfetos metálicos e etc. Bem, pessoal, trabalhando com esses materiais, então a gente tem uma gama de mecanismos, né, com diferentes materiais. Hoje, no nosso laboratório, nós trabalhamos com quase todos os tipos. Trabalhamos com materiais tipo capacitor de dupla camada, né? No caso, materiais a partir de grafeno, no qual a gente trabalha por esfoliação eletroquímica, e biomassa, materiais oriundos de carbonização de diferentes resíduos, né, que é da região, sofrendo o processo de ativação, então é aplicado para supercapa. Temos materiais de classe redox, como os óxido de rutênio e o óxido de manganês, que são os materiais com comportamento aqui semelhante, né, a um de dupla camada. E os materiais de intercalação, polímeros condutores e determinados óxidos metálicos. E os sulfetos, que são do comportamento tipo bateria. Então, a gente verifica num gráfico de carga e descarga aqui, o comportamento desses materiais. Bem, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre, então, como preparar esses materiais. Esse é o grande, eu falo que é a grande diferença do nosso grupo, né? Poder trabalhar com diferentes materiais, com diferentes rotas de síntese, que, de certa forma, faz com que você consiga se adequar ao local de pesquisa que você trabalhar. Bem, no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com materiais a partir da síntese Perkin, né? Uma síntese bem conhecida, que é oriunda a partir do ácido cítrico e do etileno glicol. Também é elevada a temperatura para poder feito o poder de calcinação. Trabalhamos com materiais tipo sol gel e materiais hidrotermais. Atualmente estamos trabalhando com a parte de eletroesfoliação para preparação de grafeno. E a técnica mais comum também aqui no laboratório é a parte de eletrodeposição, tanto por voltammetria cíclica como potenciometria. Então, com base nessas técnicas, diferentes rotas de síntese, nós podemos preparar diferentes materiais. Nesse caso, nós pensamos no trabalho da Emily, que ela deveria trabalhar com uma síntese de baixo custo. Essa minha aluna ficou bastante brava comigo, porque ela queria trabalhar com materiais
um pouco mais elaborados. E eu insisti com ela que ela deveria trabalhar com materiais de baixo custo. Na minha opinião, trabalhar com materiais de baixo custo, você tem maior possibilidade de aplicação, né? Consequentemente, né, você consegue ter uma resposta mais rápida, digamos assim, da sociedade. Nesse caso, a gente partiu da gelatina. Aí vocês me perguntam, gelatina, professor? Como assim gelatina? Bem, existem vários trabalhos já na literatura com termos chamados sougel proteico, onde a partir da síntese, né, utilizando o conceito de gelatina, ou a própria gelatina aqui, ou a própria água de coco, etc., você consegue, então, ter com que os sais metálicos estejam dispersos, né, nessa solução, e na hora de fazer a calcinação, você consegue, então, obter o material esperado. Ou seja, partimos de um material de poucos reagentes químicos, né, no caso aqui da gelatina, para a formação de um material extremamente tecnológico, digamos assim, com grande potencial de aplicação. Bem, então eu insisti com ela nesse trabalho, ela ficou brava bastante tempo comigo, porque ela queria trabalhar com material hidrotermal, e eu falei que ela tinha que insistir nesse material. Começamos assim a nossa pesquisa, né, em cima desses materiais, em como preparar a síntese, etc. Conseguimos preparar o material e o que nos chamou a atenção quando preparamos a ferrita, vamos ver se eu consigo abrir aqui, foi esse comportamento. Vocês conseguem ver o vídeo? Alô? Sim, tá passando. Aí voltou, parou. Deixa eu pôr mais uma vez. Então, aqui a gente consegue ver o vídeo, né, uma imagem do nosso material preparado, já depois da calcinação, com a aproximação do ímã, então a gente conseguiu verificar que esse material apresentava propriedade ferromagnética. E isso foi de grande interesse, de certa forma, não esperávamos que uma síntese, que essa síntese poderia ter esse tipo de resposta voltada para a parte magnética, porém, com algumas pesquisas, alguns resultados lá prévios, a gente entendeu que aquela síntese de baixo custo conseguimos um material com características ferromagnéticas. Então, esses materiais eles são conhecidos como ferritas, né? É onde temos aqui características magnéticas, né? Esses materiais podem ter a parte de características eletroquímicas voltadas para armazenamento de energia, sensores, e a parte de fotocatalítica, degradação de corantes, degradação de fármacos. Então, ela conseguiu, então, esse trabalho, desenvolver ele em diferentes ramificações, né? Que a gente pode ver uma imagem desses materiais aqui pendurados, né? No nosso ímã, são diferentes calcinações, né? Que ela realizou, um estudo de diferentes calcinações, e o mesmo material permanecer com propriedade magnética. Bem, com partir disso, começamos nossos primeiros trabalhos, né? Aqui ela foi alguns materiais que ela usou como base para poder fazer a sua revisão bibliográfica, para poder aumentar o seu, vamos dizer assim, a sua base e seu conhecimento científico sobre esse material. E o que nós poderíamos, então, esperar quanto, né, a magnetocapacitância. Foi aí que a gente surgiu o termo de tentar modular a propriedade de capacitância através de aplicação de um campo externo.
Então, nesse trabalho, a gente teve caracterizações morfológicas, correção físicas e ópticas, caracterizações eletroquímicas e fotocatalítica. Então, como é que a gente começou esses trabalhos, né? Então, a parte de propriedades magnéticas, então a gente consegue a parte de estabilidade, condutividade e fotoativação. Então, com esses materiais, com o estudo do magnetismo, voltado para o momento magnético, a distância interplanar e a simetria de rede, então a gente consegue então tirar diferentes informações desses materiais preparados. Então, nesse trabalho a gente preparou ferritas de níquel e ferritas de cobalto. E qual a diferença, a principais diferenças entre esses materiais? Então, foi o metal central, né? Diferentes morfologias, tipo de interação magnética também foi diferente, e o próprio band gap de um material para o outro também apresentou diferentes resultados. Aqui a gente vai mostrar alguns resultados, né, desses materiais que a gente vem trabalhando e que se mostraram muito promissores. Bem, professor, como é que o senhor preparou esse método da gelatina mesmo, o sol geoproteico? Então, a gente realizou uma razão de 1:1, massa-massa, de cobalto e ferro, para uma determinada quantidade de gelatina. Esse material ficou em agitação. Adicionamos KOH para acontecer a precipitação dos materiais. Deixamos ele em agitação. Depois esse material foi seco na estufa, né? E depois partimos para a calcinação. Esse material foi calcinado em diferentes temperaturas, 600, 800 e 1000. Então, tanto para ferrita de cobalto quanto para ferrita de níquel. Nesse trabalho aqui, então, essas aqui são as primeiras imagens, né? Tanto para ferrita de níquel, para ferrita de cobalto. Então, o que a gente pode observar aqui é à medida que aumenta a temperatura, a cristалidade aumenta desses materiais e o tamanho dos grãos também foram bem diferentes de um material para o outro, né? Tanto 600 para 800 e para 1000 graus. Então a gente pode observar que no cobalto aqui a gente tem partículas maiores, né? E tamanho de grãos maiores, com os formatos aqui hexaedro aqui, octaedro. Bem, com esses materiais, a gente então partiu então por uma caracterização com a TR, né, infravermelha, onde podemos observar que para todas as amostras preparadas aqui em torno de 400, característica do metal ligante cobalto-ferro, níquel-ferro. Então, provando, esses foram os primeiros resultados que a gente tinha aqui no laboratório, para a gente tentar provar que a gente conseguiu a formação desse material, né? E o grau de pureza também da síntese. Bem, é importante dizer que nós trabalhamos com materiais a 600, 800 e 1000. E para ambos os trabalhos, nós escolhemos trabalhar com a temperatura de 1000 graus de calcinação. Por que, professor, essa temperatura? Nós tivemos um problema com a parte de sol gel, que é a presença de sílica proveniente da gelatina. E essa sílica, ela, de certa forma, ela interferia na qualidade dos resultados. Então, consequentemente, nós escolhemos trabalhar com a temperatura de 1000 graus para esses resultados aqui que a gente vai apresentar. E como é que vocês utilizaram o campo magnético? Então, foi trabalhado com uma celinha de 3 eletrodos, utilizando uma bobina de Helmholtz, aplicando uma 200 militesla aplicado sobre essa bobina de Helmholtz, e a gente verificamos a aplicação com e sem o campo magnético. Da mesma forma, nós também realizamos o teste de fotocatálise,
com a bobina de Helmholtz, aplicado para fotocatálise. Então, para a parte de materiais de energia, supercap, trabalhamos com ferrita de níquel, e para a parte de fotocatálise, com a ferrita de cobalto. Aqui, então, a gente tem para um destaque a ferrita de níquel, né? A 1000 graus Celsius. Então, a gente percebe que o material é bem cristalino, né? E com um rearranjo, né? Não muito definido, pequenos cristais aqui. Foi realizado a medida de Raman desses materiais também, a fim de verificar como está o rearranjo. Podemos observar que a banda A1G aqui está relacionada à ligação níquel-ferro deste material. E o DRX, a gente percebe aqui um DRX limpo, né? Ou seja, conseguimos preparar a ferrita de níquel por uma síntese de baixo custo e livre de impurezas, digamos assim. Então, o material, conseguimos obter o material que a gente queria, que era uma ferrita de níquel, com alta cristalinidade e com alto grau de pureza. Bem, os primeiros testes eletroquímicos foram bem legais, assim, né? Porque eu confesso que isso nunca tinha passado pela minha cabeça, né? A gente não tinha trabalhado dessa forma com esses materiais. Então, isso abriu uma nova janela para a gente desses materiais, que é trabalhar com campo magnético. Ainda não é algo que a gente domina no laboratório, mas que a gente está trabalhando em cima para poder entender melhor o que acontece. Aqui a gente tem uma voltametria cíclica, né, da ferrita de níquel, no qual a gente tem uma janela de potencial bem ampla, né, no qual podemos ver também que a diferença entre aplicar o campo e não aplicar o campo e aplicar o campo, nós temos aqui, ó, um aumento de corrente significativo. E isso nos leva a pensar o quão isso pode ser promissor para diferentes sistemas, né? Ou seja, modular a quantidade de energia devido à aplicação de um campo magnético. Bem, então a outra caracterização para esses materiais a gente chama de carga e descarga. Ou seja, quanto tempo o material leva para carregar e quanto tempo leva esse material para descarregar. Ou seja, é um ciclo de um carregamento de um celular. Então, quanto tempo leva para carregar, quanto tempo leva para descarregar. Então, nesse caso, a gente aqui aplicou uma corrente de 1 ampere-grama. É uma quantidade razoável, né, de corrente, no qual a janela utilizada aqui, né, conseguimos observar que entre o tempo de carregar e descarregar para quando não temos aplicação de um campo, é em torno de 100 segundos. Quando acontece a aplicação deste campo, nós temos então um aumento, né, de quase 300 segundos. Então, isso aqui nos chamou muito a atenção sobre como esses materiais se comportam com a aplicação de um campo magnético. A outra técnica que a gente utiliza bastante aqui no laboratório é a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica. Então, através dessa técnica, podemos trabalhar com resistências e capacitâncias, né, intrínsecas aqui do material. Então, aqui nós temos um gráfico de Nyquist, onde podemos observar que quando temos não aplicação do campo, aproximadamente 2 semiciclos, então isso tem características, né, resistivas, quanto comparado com o material que tem apenas
quando é aplicado o campo magnético. Então, temos aqui então apenas um semicírculo que nos leva, então, a novamente afirmar que a aplicação de um campo magnético interfere diretamente na resposta desses materiais. Um outro gráfico, a gente oriundo também do gráfico de impedância, é o gráfico de Bode, no qual ele tem o ângulo de fase. O que é o ângulo de fase? São essas inclinações que tem o material, e cada semiciclo está representado nesses ângulos. Então, note que o material que não tem aplicação do campo e com aplicação do campo. Quando nós traçamos um ângulo em 45 graus, nós podemos ver que nesse determinado ponto, nós temos que a frequência de relaxação desse ponto, e desse ponto, a frequência de relaxação desse material. E essa frequência, então, de relaxação, ela diminui em função da aplicação do campo. O que significa isso, professor? Que o tempo de resposta desse material ele é mais rápido, né? Consegue ter um maior acúmulo de carga, consegue responder mais rápido quando tem aplicação de um campo do que quando não tem aplicação de um campo magnético. Aqui a gente tem alguns dados para o cobalto, ferrita de cobalto. Notem que o MEB já é um pouquinho diferente desses materiais que nós temos preparado para cobalto. Esse também foi sintetizado a 1000 graus. Novamente, a gente tem o DRX desse material. Nota que também temos um DRX de forma praticamente só os picos relacionados à ferrita de cobalto, que nos dá, então, uma certeza que aquela síntese simples conseguimos gerar um material de antipureza. Os dados de Raman, também novamente a banda A1G é ligação do cobalto ferro. E para a parte de fotocatálise, então a gente realizou o DRS, né, para poder calcular o band gap desse material, e a gente chegou a um valor de 2,6 eletronvolts, né? E esse valor é um valor significativo devido à diminuição do band gap para esses materiais, para aplicação, então favorecimento do elétron para poder realizar a parte de fotocatálise, no caso. Então, esse aqui foi um resultado que isso também é um resultado interessante. Ainda a gente, o nosso artigo está submetido desse trabalho também, estamos esperando para ver qual vai ser a resposta. E já existe na literatura alguns materiais que também têm essa propriedade magnética com a aplicação do campo para a parte de fotocatálise. E aqui a gente pode observar que a diferença com, né, a aplicação do campo e sem a aplicação do campo. Então, aqui é a parte inicial, né, que a gente conta que esse tempo negativo é só para ilustrar, tá, gente? Então, fica aproximadamente 30 minutos essa matéria no escuro, mostra que não tem processo de degradação, e quando a gente liga a luz, então começa a acontecer o processo de fotodegradação desse material. E isso nos chamou muita atenção também, voltado para essa diferença. Aí, tanto no quanto no trabalho, vocês podem perguntar, professor, então, como é que é o seu substrato? O nosso substrato, acho que eu não falei como a gente preparou os eletrodos, foi tecido de carbono. Para fazermos uma tinta, e essa tinta é depositada em cima do tecido de carbono. Com isso, a gente pode ter certeza que não é o metal do contra-eletrodo que está fazendo esse processo está acontecendo, né? E aí a gente também pensou em fármacos, né? E aí a nossa resposta também foi muito favorável, por causa que foi para paracetamol. Conseguimos, então, ver o processo de
degradação com e sem aplicação de um campo magnético. Nós temos aqui um trabalho já publicado, né, no último congresso que a gente participou. Ele já gerou um projeto de PIBIC, um projeto de TCC e uma defesa de mestrado, e atualmente temos 2 trabalhos submetidos voltados para essa área. Perspectivas futuras. Nesse slide ele ainda não tem nada, mas ele é dito como existe um mundo ainda para se trabalhar nessa área, para se entender. E aí fica como retrospectiva que trabalhar com materiais baratos, de baixo custo, é possível produzir materiais, novos materiais ou materiais avançados, com alto grau de pureza e com grande leque de aplicações, né? Eu fiquei muito triste porque essa minha aluna de mestrado, ela me deixou. Ela foi fazer doutorado em outra. Entende que nossos alunos eles têm que procurar sempre o melhor. Mas foi um trabalho de mestrado que nos gerou, que nos abriu uma nova porta, uma nova linha de pesquisa, uma nova gama de aplicações. Bem, agradeço ao Bruno, agradeço ao Paulo, agradeço a todos vocês que estão aí assistindo. Espero que seja isso que vocês queriam trabalhar. Não tentei fazer um seminário tão longo e não tão muito politizado, mas um bate-papo sobre o que a gente vem trabalhando. É isso, Bruno. Eu estava anotando a pergunta que eu vou fazer para você aqui, se der tempo. Aí, por isso que eu estava de alunos, saída de alunos. Vou passar para o Paulo a palavra, e o Paulo conduz agora. E estava cortando um pouquinho teu áudio, Leandro. Não sei se está ainda, se melhorou. Mas deu para ouvir ainda. Não, mas agora voltou. Acho que agora voltou. Aí eu passo a palavra para o Paulo vai tocando, e aí eu vou sobrar tempo, eu faço umas perguntinhas que eu tenho aqui. Professor, muito obrigado pela presença, primeiramente, pela disponibilidade, e sempre bom entender um pouco mais do seu trabalho. Eu sei que a gente manteve alguns contatos, algumas dúvidas, e essa apresentação esclareceu bastante dúvidas que eu acho que o Giovanni também tinha. Com relação às perguntas, tem uma pergunta do Fernando Soares. Ele pergunta qual o motivo de ser chamado de pseudo-capacitor. Peraí, que só tá dando uma travadinha, deixa eu ver. Deu para entender a pergunta, professor? Você se cortou aí? Só um pouquinho que travou tudo aqui. Ok. Pronto, Paulo, pode perguntar. A pergunta é do Fernando Soares. Ele está com dúvida de qual o motivo de ser chamado de pseudocapacitor. Os primeiros materiais tidos como supercapacitores foram os materiais à base de carbono, né, que são um processo de capacitância realizado pela dupla camada elétrica. Então, quando surgiu essa outra gama de aplicações voltados para a área de óxido, o processo mudou, né? Então, agora a gente tem reações reversíveis de óxido e redução, né? E aí, como são 2 mecanismos diferentes, um para a dupla camada e esse na parte de óxido, o termo utilizado para poder demonstrar esses materiais foram chamados de pseudocapacitor. Então, nada mais que um termo de uso para representar esses materiais que não são características de dupla camada. No caso, os materiais como os materiais à base de carbono, que foram os primeiros capacitores eletroquímicos. Entendi.
Acho que respondeu, o Fernando Soares. A outra pergunta é do Wilson, o Wilson Fernandes. Ele pergunta se a morfologia afeta de que forma o desempenho do capacitor eletroquímico. Então, afeta muito, né? A área superficial, nesse trabalho a gente ainda não tem os dados ainda de área, mas dependendo da morfologia, você vai ter uma diferença na área superficial. Então, na área ativa desse material. E, consequentemente, com diferentes morfologias, tanto que a gente vê nanotubo, nanoflores, aqueles quadradinhos, a gente vê várias formas, nanotubos, né, várias formas de materiais. O que a gente vai, então, perceber qual é a área superficial desse material, né? A gente então vai tentar entender qual é a área ativa, como isso influencia no transporte eletrônico desses materiais. Então, a morfologia desses materiais é extremamente importante para o processo, então, de armazenamento de carga aqui desses materiais. Dependente de área, né? Outra pergunta é do Lucas Clarindo. Ele pergunta: os diferentes corantes e adoçantes presentes na gelatina influenciam de alguma forma ou de alguma maneira na síntese? Então, eu acabei não dizendo, né? Essa foi uma gelatina, ela é incolor, né? Usamos aquela gelatina incolor. Não utilizamos a gelatina vermelha, foi só para chamar a atenção. Mas nós trabalhamos com gelatina incolor para o preparo. No caso, né, dos quelãs que a gente consegue formar, a gente poderia também ter usado, existem trabalhos que o pessoal utiliza a água de coco, também pode ser utilizado para síntese de materiais, desses materiais. Ou como também é, é vendido nas farmácias a gelatina, os aminoácidos, né, que podem ser utilizados também. Porém, os melhores resultados que a gente obteve foi com a parte de gelatina incolor. Então, é mais para a gente tentar mostrar que conseguimos preparar o material. Não temos um estudo sobre se os corantes poderiam influenciar. Eu acredito que não, porque como vai ser matéria orgânica e vai levar a diferentes temperaturas de calcinação, eu acredito que a parte de corantes não deve influenciar no preparo, na morfologia, na estrutura desse material. Entendi, professor. Acho que ele confundiu que poderia ser aquela cor vermelha, né, do exemplo lá, de alguma coisa. Isso, a gelatina não é o corante, né, que faz a gelatina, né? Para quem não sabe, a gelatina é um alimento, é oriundo de couro de boi. Quem já teve a oportunidade de uma fábrica de gelatina nunca vai comer gelatina na vida. Verdade. Colágeno. A outra pergunta é do Wilson também. Ele quer saber na questão de carga, sobre carga e descarga. Como evitar o efeito de queda ômica? O efeito de cada ômica é bastante importante nesses materiais, né? Porque isso é muito característico do material, né? A queda ômica vai ser a parte resistiva desse material. Então, é meio que intrínseco a cada material. Vai ser difícil, você pode melhorar isso, talvez, utilizando diferentes eletrólitos, né? Ou até o modo de preparação do material. Assim, da forma como você deposita o material, da tinta,
Por exemplo, para você preparar esse material, a gente usa um material ativo, utilizamos um aglutinante, no caso pode ser PVA, pode ser nafta, pode ser Teflon, e o carbono. Então a gente tem uma razão proporcional entre os materiais que proporciona a preparação desse material. E esse material pode ser, então, prensado, pode ser pintado, pode ser depositado em diferentes materiais. Assim. E isso, a gente pode estar variando, então, diferentes eletrólitos e favorecer, então, a melhor condutividade para melhorar a resposta. E assim tentar diminuir a queda ômica desses materiais. Né? Acredito que tenha respondido ao Wilson. Tem mais uma pergunta da Jéssica Camargo. Ela parabeniza pela apresentação. E para o capacitor eletroquímico, por que os experimentos eletroquímicos são feitos geralmente utilizando somente 2 eletrodos e não, acho que um arranjo comum de 3? Não entendi. Pergunta, é uma dúvida dela, para um estudo envolvendo supercapacitores eletroquímicos, porque os experimentos são realizados utilizando-se 2 eletrodos, um arranjo de 2 eletrodos. Ah, sim. Então, quando a gente inicia o trabalho, nós trabalhamos com materiais com células de 3 eletrodos. Contra-eletrodo, eletrodo de referência e o seletor do trabalho. Então, toda a parte de caracterização inicial eletroquímica é feita numa célula de 2 eletrodos, 3 eletrodos. Com o conhecimento desse material, a gente tem que passar, então, por uma célula de 2 eletrodos ou um sistema de 2 eletrodos, né? Que ele vai, então, simular a montagem do pseudo-protótipo de resposta mesmo desse supercapacitor. Então, aí sim, nós voltaremos, então, a trabalhar com células de 2 eletrodos. Então, células de 2 eletrodos, a gente indica, é feito o trabalho, para quando a gente então, já quer simular como esse material se comportaria, então, caso a gente montasse assim, esse eletrodo voltado já para o dispositivo, digamos assim. Entendi. E uma pergunta, na verdade são 2 perguntas feitas pelo Giovanni Daniele. Ele parabeniza também pela apresentação, ele gostou muito. E a primeira pergunta é referente ao uso de materiais ferromagnéticos. Ele pergunta se o cobre poderia ser utilizado como material alternativo. Essa é a primeira. Depois eu acho que eu vou na segunda. Pode repetir novamente? A dúvida dele é com relação à utilização desses materiais ferromagnéticos, né? Daí ele pergunta se o cobre poderia ser usado como Se o cobre. Então, existem vários trabalhos com óxido de cobre e sulfeto de cobre aplicados a materiais de capacitivos. E isso é extremamente interessante, porque é um material de baixo custo. Por exemplo, nos Estados Unidos, já os supercapacitores que existem são a base de óxido de rutênio, que é um material extremamente caro. Mas esse é um material já utilizado, principalmente para a indústria militar. Então, só que é um material muito caro. Então, se conseguirmos trabalhar com material barato, no caso como sulfeto de cobre, óxido de cobre, então a gente tem um ganho de aplicação, assim como as ferritas, assim como os polímeros. Então, são materiais que têm, sim, potencial de aplicação para materiais supercapacitores. Outra pergunta dele é por qual motivo os eletrólitos orgânicos são de maior interesse por parte da indústria na aplicação de capacitores e qual o motivo da baixa capacitância desses eletrólitos em comparação aos eletrólitos aquosos? Então, assim, quando a gente compara óxidos e carbono,
carbono, ele tem ele tem baixo valor de capacitância, mas ele consegue armazenar uma grande quantidade de energia, e ele é mais estável. Quando a gente trabalha com óxidos, ele tem uma maior densidade de potência, comparado com o carbono, e menor densidade de energia. Então, o que a gente busca trabalhar é melhorar essas propriedades. Então, no caso dos óxidos, melhorar a quantidade de densidade de energia, o quanto consegue acumular de energia, quando comparado ao carbono. E a estabilidade também. Se você pegar um material à base de carbono, ele consegue realizar em torno de mais de 10 mil ciclos de carga e descarga, quando comparado com o material à base de óxido, que 5 mil ciclos já é um valor considerável. Mesmo pensando nisso, 10 para 5 mil, esses valores são muito melhores do que baterias de lítio ou baterias convencionais. Né? Então, a ciclabilidade desses materiais é melhor. Então, os valores relacionados a esses materiais, assim, a gente tem valores de capacitância para fenólicos, digamos assim, por níquel, óxido de níquel, que é um material bastante utilizado, em 2 mil farads por grama. Então, é uma quantidade considerável de energia. Né? Então, esses materiais hoje, assim, no laboratório, nós estamos trabalhando com materiais na fase de 400, 500 farads por grama. Eu gosto sempre de brincar, assim, com meus alunos. Olha, no meu mestrado, eu trabalhava com materiais que conseguiam 80 farads por grama. E achava o máximo. Hoje, aqui no laboratório, com os alunos, a faixa de capacidade dos materiais preparados são bem maiores. Mas também porque a gente sempre está buscando esse leque de rotas de síntese que nos leva a diferentes propriedades. A gente consegue, então, ganhar em área, ganhar em... E aí, os orgânicos, pela estabilidade, né? O solvente orgânico é mais estável que um solvente aquoso. Então, na verdade, existem muitos trabalhos já na literatura usando, eu esqueci qual é o nome desse material, do solvente. Então, a partir do solvente aquoso, ele não é tão eficiente. Não é que ele não seja tão eficiente, mas para uma aplicação, talvez, uh, líquidos iônicos, né? Líquidos iônicos. Então, pela estabilidade dos líquidos iônicos, o pessoal tem preferido trabalhar com esses materiais. Entendi. Tem duas perguntas também do Luiz Orzari. Ele parabeniza primeiramente pela apresentação. E a primeira pergunta é se vocês observaram que o campo magnético pode afetar processos adsortivos durante as análises eletroquímicas. Essa é a primeira pergunta. Não chegamos a, a essa parte de observação, não. Como eu disse, né, é uma área totalmente nova ainda para a gente. Nós estamos tentando entender como é que funciona, como é que é a resposta. É importante a gente também saber modular qual é o valor exato que a gente está aplicando, tentar poder melhorar mais a resposta. Mas a parte assertiva, não saberia responder. Entendi. A segunda pergunta dele é se existe uma influência do pH no meio da resposta de um capacitor. Então, a resposta do capacitor depende do pH, dependendo do material que você está trabalhando, né? Então, tem materiais que têm características de ácidas e características básicas, né? Então, esses materiais, óxido, hidróxido, como níquel, cobalto, então tem uma característica mais básica, a gente trabalha mais com materiais como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Materiais com características ácidas, como rutênio, manganês, então a gente tem que trabalhar mais voltado para soluções aquosas ácidas. Né? Então depende muito do caráter
de pH de cada óxido, né? Cada material então tem uma característica, né, de pH, então a gente tenta então, trabalhar com os materiais no seu próprio pH, mais propício. Entendi. Uma pergunta agora do Rodrigo Blasques. Ele parabeniza pela palestra e pergunta se seria interessante utilizar o método de Rietveld, acredito que seja isso, o DRX, após a síntese do material ferromagnético. Ah, isso, método. Eu acho que é extremamente interessante, né? O método Rietveld é uma ferramenta muito poderosa e ela pode nos dar diferentes informações, como estresse de rede, como o seu material está reajado na estrutura cristalina. Essa é uma aplicação, uma ferramenta muito importante, sim, realmente. Seria muito interessante utilizar. Não temos aqui no nosso laboratório alguém com esse conhecimento, né? A gente tem alguns colegas que trabalham com o método de Rietveld, como o professor Renato, da UFMS. Então, a gente tenta fazer parceria com eles ou com os professores que possam, então, a gente fazer esse trabalho de parceria, né? De tentar extrapolar o máximo de informação possível através do DRX. Entendi. Tem uma pergunta da Jéssica Almeida. Ela parabeniza também pela apresentação e a pergunta é: a melhora durante a fotodegradação do campo ligado se deve à redução de recombinação das cargas fotogeradas? E a gente ainda está explicando. Na próxima seminário que o Bruno convidar a gente, eu prometo trazer uma resposta melhor sobre esse estudo da fotodegradação com o campo. Eu não sei se pode ser um alinhamento, ou um rearranjo do material, de forma que ele possa, então, facilitar, né, essa recombinação, né, de cargas. Né? O pessoal que é aluno do Francisco, o Leandro é da época do Francisco no Lab também. Então, tem alunos, eu acho que deve ter aluno do Francisco na disciplina também, ou assistindo o Leandro. Que é a pós de Sorocaba, né? Então tem os... Então, tem do conterrâneo do Francisco, do Chico. Aí deu para dizer que tem, eu não lembro se tem alguém aqui, mas o Leandro é também conterrâneo de laboratório de época do Francisco, pessoal, do professor lá também da nossa pós. Sim, professor Strixino. Tem uma outra pergunta, mas eu tenho uma dúvida antes, professor. Com relação, quando você aplica o campo magnético, esse campo afeta os efeitos de capacitância ou pura, né, de dupla camada, ou pseudocapacitância? O pseudocapacitância é intrínseca do material. A característica de como ele responde. O que a gente acredita é que talvez o campo possa, como vamos dizer, facilitar ou forçar com que o transporte de carga seja mais rápido. Mas isso ainda é uma coisa que a gente precisa provar. Assim, o que é legal do trabalho novo é isso, né? A gente tem mais perguntas do que respostas. E acho que é isso que motiva a ciência. Se você tiver mais respostas do que perguntas... Está na hora de trocar o trabalho. Então você está errado. Então, assim, a gente tem muitas perguntas ainda sobre esse trabalho. Só como ele realmente responde, porque responde. Nós realizamos as medidas magnéticas aí na física da Unicamp, né? A professora de
lá, foi super atenciosa com a gente. E, então, foi com ela que a gente iniciou esse trabalho de magnetismo, utilizando a bobina de Helms, né? Então, tem muita coisa. A parte de magnetismo, gente, é algo assim gigante, né? Agora, se ainda você tentar o magnetismo com eletroquímica, então é algo ainda desafiador para nós ainda. Estamos ainda entendendo e a gente vai precisar de físicos aí para poder nos ajudar também. Eu tenho uma pergunta nisso. Você já fez trabalhos teóricos junto com o pessoal para... Por exemplo, o Gabriel lá que está na UFMT, o Renato lá, que é o conterrâneo seu também, né? Eles têm feito algumas coisas de teórica. Será que você fazer alguma coisa com eles para explicar essa parte? Não, eu tenho uma curiosidade disso, uma das minhas perguntas é isso. Como você explicar aquilo, que você mudar o comportamento eletroquímico, talvez um alinhamento, mudança de alguma coisa da ligação metálica, não sei, mas talvez com os meninos lá, isso aí seria um... Eu ia perguntar se já tem trabalho com isso, porque isso aí daria uns bons trabalhos misturando teórico com prático, viu, Leandro? Realmente, hoje a gente tem, eu e o professor Renato, a gente tem uma colaboração com um aluno de doutorado, né, o Ramsés. E aí ele vai trabalhar um pouquinho com alguns materiais voltados para a energia. Então, talvez seja uma oportunidade de a gente estreitar mais ainda, né, lá com os meninos. Fala pro Renato, falar com o Gabriel. O Gabriel, ele adora fazer essas coisas, de fazer os links com o experimental. E, cara, o Gabriel é muito bom nisso. Eu não sei se eu tenho trabalho com essa parte, né, porque dentro da mas química não, ele não fazia, mas ele está mudando agora. Por exemplo, no projeto da Covid, nós colocamos para fazer relação de anticorpo com antígeno e ele vai fazer os cálculos, entendeu? Então ele tá permeando, porque ele vê que um monte de gente tem necessidade. Ele veio como ele veio do LI da Ione, que fazia o link do experimental com o prático, com o experimental com o teórico, perdão. Então talvez seja uma saída aí com vocês, tentaram conversar, você e o Renato com ele, talvez saia alguma coisa boa aí, porque eu fiquei olhando e falei, cara, isso aí precisa de explicação teórica nos papers, né? a gente precisa avançar bastante. E realmente, com eles lá trabalhando nessa parte teórica, eu sei que eles estão bem avançados lá. É bem interessante mesmo. Conversar com os meninos. Tem uma pergunta aqui que fizeram aqui, né, do Wilson, sobre qual a melhor técnica. Isso. Não existe melhor técnica, né? Cada técnica ela vai poder te dar uma informação diferente. Então, são técnicas, digo que elas são complementares. Não existe uma melhor que a outra. Então, todas são complementares. Então, cada técnica você pode tirar uma determinada informação. A Emily falou, também acho, a Emily começar a explicar o teórico, começa a explicar os experimentos, como os artigos enriquecem, aí você começa a ter você começa a puxar na literatura, né, essas explicações, aí você começa a ser o cara que puxa a discussão, né, eu acho muito legal. É que assim, não é fácil a parte teórica, a gente precisa dos amigos teóricos, né, por exemplo, eu falei desse amigo nosso que é professor lá, um grande amigo meu, que é amigo também do Leandro, lá de muitos anos, lá de São Carlos, que está fazendo a parte teórica, mas não é simples, você tem que sentar e tentar fazer a união das coisas, não é tão simples, depende do teórico, ele vai para outro lado, que não é o mesmo do que a gente está esperando, e cada teórico faz uma linha, uma vertente, mas é realmente muito legal. As legal. máquinas, né? E além disso tem as máquinas. Realmente não é simples, mas é muito legal, viu? Eu acho lindo isso. Quando conversado com ele, a gente tentar fazer alguma coisa, faz uns anos já. Leandro, qual que é o FM? Agrega, eu também acho. Fica fantástico. Os trabalhos e que eu falei, se você a gente puxa, né? Não, eu ia perguntar qual é o FM que vocês... Qual que é? Eu não escutei. Nós temos um FM da Shimatsu.
Quanto vocês pagaram, mais ou menos? Noção, porque eu tenho para pedir, eu queria. Eu Lembra, acho mano? que foi, na época, $150 mil, eu acho. Ah, legal. Vou marcar aqui. Na Chorar, época, pô. Nós o dólar era conseguimos um baratinho, mega. né? Hã? Na época o dólar era baratinho, né? É. E hoje, se a gente comparar, mas eu acho que os valores conseguem. E eu gosto muito do FM deles, viu, Bruno? É bem completo. Viu? Legal. Eu tinha visto. Qual que é a marca? Que é um que o Zucoloto tinha, que o Xuxa tinha. É uma marca ele é bem mais barato. Que é 80 mil, 90 mil euros. Qual que é a marca? Eu, Não vou lembrar agora, mas aí eu fiquei sabendo que a manutenção dele não é legal. Eu fiquei sabendo que a manutenção da Shimatsu é legal, né? Os caras dão uma manutenção boa, não é tão cara a manutenção. quanto a isso, a manutenção da Shimatsu e a falta-resposta deles é muito boa. Assim, eu não tenho o que reclamar deles, eles são sempre muito, muito prestativos. Tanto que agora a gente está fazendo um contrato, né, de manutenção de equipamentos, então são bem solistas. Né? Uhum. Leandro, uma pergunta para te incitar agora de como a gente faz, né? Como a gente está fora dos grandes centros, eu me incluo porque eu estou do estado de São Paulo, mas para atrair alunos e como a gente pode propor, e igual você falou, da menina saiu, porque trabalhar é a longo prazo, lógico, tem os ICs que vão ficando, né? Por exemplo, eu tenho vários que vai ficando e beleza, mas como fazer com que os alunos entendam que o trabalho é a longo prazo para você formar, na sua opinião? O que fazer com o trabalho, fazer com que os alunos entendam hoje, porque nós estamos com uma geração que é muito rápida, né? Tudo muito rápido. Estava falando para minha esposa, você compra um chocolate, parece que quando você come ele, você olha, você comeu faz 2 dias, parece que faz 50, né? E isso é para todo mundo, e para a geração mais nova, isso é mais impactante ainda, né? Falar para um aluno que ele vai ter que ficar 5, 6, 7 anos no laboratório para ele aprender algo, é algo assim, é um desafiador para a gente como docente, né? Então, o que você pensa sobre isso também, para a gente cada vez mais fazer com que os alunos fiquem conosco e não vão para grandes centros ou para grandes laboratórios já estabelecidos? Eu acho assim, é um desafio para a gente, né, e para você. Deve ser também. E o que você pensa sobre isso e tentar incentivar a molecada, né? O que você pensa Sim, nesse assunto? eu acho assim, nós estamos em franca revolução de aprendizado, Uhum. é fato. Não, o modo como nós aprendemos na nossa graduação é totalmente diferente do modo como os alunos hoje estão aprendendo. Na nossa época, não tinha computadores, assim, não, fácil, não tinha notebook, não tinha tablet, não tinha celular. O que a gente tinha eram os livros da biblioteca e os projetos. Hoje, essa geração, eles têm mini computadores na mão. Então, a rápida acesso deles à quantidade, à informação ficou muito mais fácil. E isso tornou, na minha opinião, acho que a geração de tudo pronto. Então, é tudo para ontem. É tudo pronto. Então, você quer não tem muita paciência de esperar. Então, eu acho que a gente tem que mudar a forma como a gente ensina na graduação, a forma como a gente ensina na pós, para tentar não perder também essa coisa que a gente precisa ter, que é o conceito de ter informação suficiente para você poder tomar uma decisão. E não ficar somente superficial. Eu acho que isso é o grande problema. Você convencer um aluno que ele vai ter que sair da graduação, ele vai ter que esperar 4, 6 anos para poder terminar um ciclo, é bem complicado. Tanto financeiramente, quem influencia, tanto a sociedade, etc.
Então, eu acho que uma forma da gente tentar cativar esses alunos é fazer uma mistura entre uma aplicação e ciência básica. Os alunos hoje, eles gostam da aplicação. Você vai falar lá dos seus sensores, o aluno quer saber como é que o sensor ali, pronto. Mas toda a ciência por trás desses sensores, como você constrói, tudo que você fez, às vezes ele não quer ter. Da mesma coisa do supercarro. Eu falo, o supercarro vai ser um material de futuro. Porque os veículos elétricos já são a realidade. Uhum. E a maioria desses automóveis, todos vão ser materiais. Hoje, as bicicletas elétricas, partidas de moto, são com materiais supercapacitores. Então, a gente tem a ponta alta, só que a gente tem que ter a ciência base por trás. Então, acho que tentar mesclar entre ciência aplicada com a ciência base faz com que a gente ganhe um pouco mais de atenção desses alunos. Né? E, assim, e tentar com a conversa para que eles entendam que é preciso ter uma boa revisão biográfica, é preciso ler um livro, é preciso ler jornais, é preciso estar informado do que está acontecendo para você poder ter discernimento do seu trabalho. Uhum. Então, assim, é muito complexo, né? Hoje em dia eu falo assim, se um professor for dar aula só na lousa, né? O aluno, ele não vai ficar fixado ali olhando você escrever na lousa. Não vai, não adianta. E se a gente ficar brigando com isso, é pior. A gente não vai avançar. Eu acho que a gente tem que... Tem uns professores aqui que trabalham na área de ensino, eu falo, olha, não tem nenhuma pesquisa ainda que mostre as diferentes ferramentas de aprendizagem, de ensino, voltado para essa época, porque não dá mais para ser a mesma coisa. Então, a gente tem que tentar mudar. Eu acho que é só assim, tentar junto com essa geração de tudo pronto, tentar mostrar para eles que dá para fazer, mas mostrar somente que por trás daquilo já tem muita ciência, muita coisa a ser feita. Porque é longo prazo, né? Não é simples. A gente chegar num... Eles, assim, alguns, lógico, eles compram a ideia, não estou falando isso, mas a gente, cada vez mais, a gente mostra isso, né? O valor da ciência, e a ciência é longo prazo, né? Sim, muitos compram, mas alguns ficam no meio do caminho. Parece que eu já queria estar empregado, cara, infelizmente a ciência, mas isso é mundial. Eu sempre falo, mas no Brasil, tudo bem, no Brasil tem, às vezes, falta de incentivo, mas fora do Brasil, cara, para quem já foi para fora do Brasil, você vê que a falta de incentivo é parecida, a pressão da sociedade em cima do cientista, que ele tem que ter logo um emprego, ele tem que deixar de ser bolsista, é grande. A família de todos, cara, tem um laboratório que eu fiz lá no sanduíche, da Espanha, todo mundo, cara, nas famílias dos espanhóis lá, puta pressão, tem que ter emprego, você é preguiçoso, você não sei o quê, quer ficar mamando no governo, cara, essas conversas que a gente escuta de familiar ou de pessoas próximas, é a mesma conversa, e é fora do Brasil, é um país que já tem mais desenvolvimento que o nosso. Já fui para outros países, a mesma conversa sempre a mesma, sabe, o desespero nosso de tentar arrumar um emprego, eu também penso assim, também pensava. Eu tenho a pressão da sociedade, né? Não tem um vínculo, a gente não tem um vínculo empregatício, faz tudo pela paixão da ciência, né? E vai ter um futuro, mas é que demora para vislumbrar isso. Né? Não é simples. Paulo, queria fazer mais uma. Pode falar, desculpa, eu cortei. Infelizmente, ele tem muita coisa, por exemplo, o aluno aqui conversa muito com o Juliano. Né? O Juliano ele fala que é difícil ele ter alunos lá, porque a maioria dos alunos que estão formados só vão para a indústria, para fazer estágio, ganhando R$5.000. Uhum. Eu falar para o aluno que ele vai ganhar uma bolsa de R$1.500 para a certificação inclusiva, também é ruim, também é um ponto atrativo ruim também. Sim, não tem atração. Infelizmente, não teve aumento. Faz 10 anos eu tirei o doutorado. Há quase 10 anos é o mesmo valor de bolsa. Então isso dificulta. Acho que esse é um ponto também
fixação também do pessoal. Né? Tem uns que falam, é por amor. Ótimo, é por amor, mas eu preciso comer, eu preciso morar, eu preciso viver, de jeito. Né? Então, acho que é um conjunto de fatores, não é algo fácil, não é algo que vai resolver, assim, mas a gente tem que ir tentando utilizar. Verdade. Eu fico pensando às vezes nisso, né? Como tivesse algum incentivo um pouco maior, as bolsas teriam um vínculo, começar a ter algo parecido com vínculo empregatício, ou pelo menos ter um ajuste, né? Cada, sei lá, 3 anos. Não é igual o salário, mas pelo menos cada 3 anos, 4 anos tem um ajuste. Eu acho que isso favorece você tentar formar mais pessoas, e essas pessoas vão virar futuros cientistas dentro dessas indústrias, trazendo valor agregado, né? Isso é outra coisa que no Brasil ainda não é claro. Fazer mestrado, doutorado, não necessariamente é para ser professor universitário. Infelizmente, a gente ainda, essa é o que absorve são as universidades. Mas tem nessa parte de você montar de empreendedorismo, de montar seu próprio negócio, de indústrias P&D. Por exemplo, aqui para nós é um pouquinho ainda complicado. A gente brinca, né, que na nossa do Amazonas a gente tem artefatos indígenas por todo lugar. Computadores, notebooks, o celular, toda a parte eletrônica é feita aqui. Só que aqui é só montagem. Não tem P&D. Então é complicado. Então as indústrias aqui não absorvem para P&D ou alguma a parte. Né? Então aqui a gente tem montagem. Então é um pouco complicado. Né? Então ainda tem isso também. As indústrias também ainda pecam pelo lado de não estar investindo tanto em P&D. Apenas o P&D delas é lá fora, né? E aqui dentro as empresas ainda tem P&D. Se tivesse algum incentivo de vai pagar menos imposto se tiver um setor de P&D, uma startup dentro da universidade, dentro das empresas. Cada empresa tem que ter, a partir de não sei quantos anos, tem que contratar 5 doutores numa área. Se você começar a fazer isso, você começa a ter a política de absorção de doutores e melhoraria muito o nível do Brasil de produção de conhecimento, porque daí o valor agregado fica para a gente e começa a ter absorção de doutores, né? Fica só para absorção de técnicos e graduados, né, de ensino superior, é muito, mas tem que ter uma mudança de visualização, que os doutores, eles têm que ser englobados pelas empresas, né, para a gente abrir cada vez mais esse lado, né, porque as universidades, é legal ter a absorção por universidade, mas é legal também ter uma empresa uma indústria grande, ou cada vez mais incentivo dessas empresas, né, de abertura de empresa. Acho que é realmente uma boa saída. Espero que nos próximos anos cada vez mais aumente isso, né? Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma questão para fazer? Alguma pergunta? Uma perguntinha? Algum comentário? Paulo? Acho que eu vou encerrar então, gente. Eu agradeço mais uma vez o Leandro pelo bate-papo aqui. Eu acho legal a apresentação. Fez uma apresentação com tempo bacana, que daí dá tempo da gente conversar, né? Acho que é importante de fazer mesmo online, ter esse bate-papo com os alunos, com a gente, é importante. Então, Leandro, eu vou gravar, vai ficar gravado, a gente vai subir lá no site do Lab, depois no YouTube, fica lá, depois se quiser passar para os alunos, quiser assistir depois, fica lá para as pessoas verem, que acho que é legal sempre divulgar a ciência, né? Agradeço, bastante gente assistiu, a gente chegou perto de 40, depois vai diminuindo, né? Uma população legal assistindo. Tá ótimo. E tem gente do Brasil todo, viu? Não é só daí e daqui, viu? Tem gente de vários estados do Brasil, que eu não perguntei aqui, mas com certeza tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, sempre tem nas apresentações, é super bacana isso. Muito, muito, muito gratificante. Então, agradeço mais uma vez, Leandro, Paulão, de novo. Obrigado, senhor.
Bom dia para vocês, bom final de semana, bom descanso, pessoal. Vou encerrando aqui, então, vou parar a gravação.